Muito bom dia na paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Como vocês estão por aí? Olha só, meus amigos, meus irmãos, eu vou trazer para vocês uma reflexão do que está acontecendo na nossa nação brasileira, a corrupção e o suborno da consciência das pessoas. E as pessoas estão se vendendo. E uma análise apologética, segundo a Bíblia, nós temos um exemplo crucial de que é possível comprar por dinheiro a consciência das pessoas e induzir elas ao erro, à mentira e o engano. Como dizia o grande empresário da JBS, Joelis Batista, né? Todo homem no Poder Judiciário, no Senado, na Assembleia, em toda classe de poder que rege a nação brasileira, toda classe de homens que exercem autoridade, todos, eles têm um preço que se compra por dinheiro. É lamentável. Lembra desse depoimento da nossa gloriosa Lava Jato? E ele descobriu o segredo de como corromper a consciência, a dignidade e fazer aquilo que é certo, tornar-se errado, aplicando o dinheiro para que haja uma mentira. E essa mentira, pela força do dinheiro, milhões e bilhões, aquele que tinha antes uma boa reputação, ele vendeu essa boa reputação ilibada, o seu conhecimento, o seu senso de justiça pela verdade, ele vendeu por dinheiro. A nossa análise política bíblica, na nossa geração hoje, eu trago uma análise bíblica, um grande exemplo da contaminação, da corrupção, começou na crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi entregue pelos príncipes dos sacerdotes, olha só, que não aceitaram a nova aliança, o novo ensino, a nova doutrina do Senhor Jesus. E o acusaram, porque ele falou que ele era filho de Deus, que ele ia destruir aquele templo. Então o Senhor Jesus veio para desmontar um sistema corrupto, religioso, da geração dele e da época dele. O Senhor Jesus sempre bateu de frente com o sistema corrupto para defender a lei, a ordem, a dignidade e a verdade. Como filho de Deus. E até hoje essa corrupção está dentro do sistema religioso nosso. O Senhor Jesus declara que a obra de Deus é eu, você e toda a nação acreditar no Senhor Jesus. Se você acreditar no Senhor Jesus, mesmo que você venha morrer fisicamente, o Senhor Jesus promete que vai ressuscitar você naquele último dia. Assim como ele ressuscitou, o Senhor Deus deu poder e autoridade para o Senhor Jesus ressuscitar todo aquele que crê nele. Aí o Senhor Jesus vem pregando: eu sou a fonte da água viva. Quem beber dessa fonte nunca mais terá sede. Mil promessas de bênção para o ser humano. Mas, porém, os príncipes do sacerdote, aquele que estava sentado na cadeira de Moisés, que tinha o domínio, ele tinha o domínio por todo o sistema religioso.
os Anás, os Caifás. Chegou um dia, essa história é muito maravilhosa, meus irmãos. Você pode inscrever-se, dar uma força para nós, nesse humilde canal do YouTube, que essa mensagem precisa chegar a muitas pessoas que precisam ouvir essas verdades. E esse análise apologético. E aí, os príncipes do sacerdote do templo, que explorava a fé, é o que está hoje. Olha aí, quantos templos religiosos, a obra de Deus, traz a 10ª parte do seu salário para a obra de Deus, é a obra, é o dinheiro, é a máfia do dinheiro. E cria um domínio na consciência das pessoas, para as pessoas não terem condições de enxergar a verdade que o Senhor Jesus trouxe. João 8,32, conhecereis a verdade vai libertar você, mas as pessoas não querem. E aí, olha só, Mateus capítulo 27 e o versículo 18. Por causa da inveja dos dominadores, do príncipe do sacerdote e os anciãos ficaram com ira, movido de inveja. A inveja dos dominadores da religião local, daquela geração do Senhor Jesus, montaram um concílio e levaram o Senhor Jesus até a presença do governador, e acusando ele de que ele se fez filho de Deus, que ele ia derrubar o templo, e trouxeram várias testemunhas para fazer uma falsa testemunha, fazer uma falsa acusação que o Senhor Jesus queria tomar o poder do rei da época. Uma coisa que o Senhor Jesus precisa. O Senhor Jesus sempre disse: o meu reino não é deste mundo. Por isso que eu sempre exploro essa tendência. Eu sempre exploro essa tendência de fé. Eu gosto de explorar a consciência e a tendência de fé das pessoas para persuadir as pessoas a permanecer como discípulo do Senhor Jesus e abraçar a causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi abandonado por muitos, quando ele começou a trazer a doutrina dele, os ensinos dele, e a corrupção passiva por dinheiro está infestada dentro dos templos religiosos. Eles não entram no caminho da salvação e não deixam o outro entrar. Quando outras pessoas começam a entender que a sua dignidade, que a sua reputação, que a sua fé não tem preço, então essa pessoa ele é atacado, rejeitado, criticado, porque ele quer manter a sua dignidade. E aqueles que não aderirem ao sistema corrupto, que compra consciência por dinheiro, ele é perseguido e lançado no cárcere, como nos tempos antigos apostólicos. Bateu de frente com o sistema, prepara a sua força psicológica, se prepara para ficar encarcerado ou expulso, ou vai ter que fugir da nação. É o que está acontecendo hoje. Por inveja, os príncipes dos sacerdotes, estou falando sobre Mateus 27, 28, né? E aí inventaram um monte de mentira a respeito do Senhor Jesus para acusá-lo de blasfêmia, para poder ter uma razão, um motivo para crucificar ele. Aí o Pilatos trouxe toda aquela história, né? Trouxe lá, e aí apresentou o Senhor Jesus ao lado de um criminoso, que tinha uma época do final do ano, o tempo da festividade, de fim de ano, sempre soltava um criminoso para dar uma aparência de justiça para enganar o povo. Soltava um criminoso dando perdão para ele ficar livre. E tinha um criminoso chamado Barrabás, um criminoso, um ladrão. E aí pegaram o Senhor Jesus, o justo, e colocaram ao lado do Barrabás, o ladrão. E aí, por causa da corrupção e da mentira, do engano,
os principais dos sacerdotes, saduceus, doutores da lei, os anciãos. O que é o ancião? O ancião é aqueles idosos de 80 anos, 90 anos. Eles estavam movidos de inveja. É mera coincidência, né? Esse monte de ancião que nós tem aí, os doutores da lei, né? Tá lá aquele monte de ancião, tudo com a mente contaminada, cansado, afadigado, não tem condições nenhuma de fazer um julgamento limpo. Todos com a consciência comprada. A máfia do dinheiro comprou a reputação e a dignidade. E aí, o Senhor Jesus foi levado até Pilatos, que é o governador daquela época. E aí o costume do fim de ano, da festa, né, era perdoar. E aí o principal do sacerdote foi lá no meio do povo. E seduziu um, falou, fermentou a metade da população. Falou, ó, quando ele falar assim para vocês escolher, para soltar, vocês falam que quer para soltar o Barrabás, tá? O ladrão. Manda prender o Jesus. Aí contaminou a consciência do povo. Por causa de quê, meus irmãos? Por causa da inveja. Olha só, deixa eu trazer para você aqui o motivo, a razão por que a população escolheu mandar perdoar e soltar o Barrabás, e a população gritou unânime: prenda Jesus o Nazareno e solta o ladrão Barrabás. É mera coincidência, né? Olha só, qual é o motivo da raiva, da ira, para crucificar, para perseguir, para maltratar? Qual é o motivo? O que motivou a razão por trás? Para não aceitar uma pessoa honesta, justa, que não se contamina e não se corrompe. Os invejosos que estão corrompidos não concordaram. Não concordaram. Quiseram tramar, fizeram a trama. Mateus 27 e versículo de número 18. Vem comigo que eu te mostro na resposta apologética das meras coincidências que estamos vivendo hoje. Olha só, Bíblia Sagrada, vou trazer para vocês aqui. Mateus é o 27, fala sobre o suicídio do Judas, fala sobre Jesus perante Pilatos, e o motivo, olha o que motivou os doutores da lei, os anciãos que estavam no Supremo, reuniram os anciãos do Supremo Tribunal desta época. Por causa de quê? O que eles tinham contra o Senhor Jesus? Porque sabiam que por inveja, eles tinham inveja da honestidade, da santidade, do caráter, da reputação, do chamado de profeta do Senhor Jesus, de o pastor que era o Senhor Jesus, que veio para juntar o povo, veio trazer a verdade e veio combater o comércio da fé, os exploradores da fé daquela época. E aí, os detentores da religião, os sacerdotes, os anais, o Caifás, eles ficaram, porque sabiam que por inveja, eles tinham inveja, e haviam entregado o Senhor Jesus. E estando ele assentado no tribunal, olha só, o própria esposa do governador Pilatos disse para ele, a mulher sabia que os principais do sacerdote e os detentores da religião judaica daquela geração, eles tinham muita inveja do Senhor Jesus, muita inveja. A mulher do Pilatos, o governador, ela falou dizendo, a sua mulher mandou-lhe dizer o quê? Não entre na questão desse justo, porque Jesus era um homem justo, porque num sonho muito sofri, por causa dele. Dele quem? Por causa do Senhor Jesus. Olha só, que situação, hein?
A própria mulher do Pilatos orientou ele, olha, não se mete nessa questão da máfia religiosa, porque esses doutores da lei, do templo, os dominadores da religião, eles estão movidos por inveja, estão morrendo de inveja do Senhor Jesus. Por isso, estão apresentando falsa testemunha, estão acusando o Senhor Jesus de assédio, de ser declarado Filho de Deus. Falaram que o Senhor, Jesus, você não ia derrubar esse templo? Ia construir em 3 dias? Escarneceram, humilharam, esbofetearam o rosto do Senhor Jesus, maltrataram o Senhor Jesus, movido por inveja. E até quando crucificaram o Senhor Jesus, ele pediu para a população escolher, né? Vocês escolhem. Vocês querem que prende o Jesus e solta o Barrabás, o ladrão? Ou vocês querem que solta o Barrabás e prende Jesus? Ou libera Jesus? Vocês querem que libera quem? A população que estava sendo fermentada a sua consciência pela política, pelo partido político dos príncipes do sacerdote, já estava com a sua consciência contaminada. E o povo pediu unanimemente, porque o poder superficial estava com o poder político-religioso dos príncipes dos sacerdotes, os anciães. Era eles que estavam governando naquela época. Aí o povo disse unanimemente, solta o Barrabás e prende e crucifica o Jesus de Nazaré. E o povo disse ainda, que caia sobre a nossa cabeça todo o sangue dele. Não tem problema, nós assumimos a culpa. Solta o Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos, qual queres que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabiam que por inveja haviam entregado ele. O próprio governador Pilatos sabia que a motivação para mandar soltar Barrabás e prender Jesus, a motivação foi por inveja. Será mera coincidência o que estamos vivenciando na nossa nação hoje? Como pode, né? O Barrabás terrível, soltinho. Olha o que diz a mentira que implantaram. Para encerrar, Mateus 28, fala sobre o versículo 11, fala sobre a mentira dos judeus. Os príncipes dos sacerdotes, os anciões do tribunal, olha o que eles fizeram, porque o Senhor Jesus já tinha ressuscitado do túmulo. Eles colocaram uma ordem para os soldados. É a mentira que eles aplicaram. E quando ia, eis que algum da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote. Olha o que os guardas falou para os príncipes do sacerdote. Todas as coisas que haviam ocorrido. O que ocorreu? A ressurreição. O Senhor Jesus não estava mais lá. E congregado eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando. Aqui chegou a corrupção para os policiais, para os soldados. Por que eles estão com essa trama, criando, inventando? Porque subornou os soldados com dinheiro. Os soldados não assumir que o Senhor Jesus havia cumprido a promessa, que em 3 dias o Senhor Jesus ia ressuscitar. Aí eles contaminaram, compraram a consciência do soldado por dinheiro. Por isso que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
e deram dinheiro aos soldados. Olha lá, e congregado, quer dizer, se reuniu, né? Fizeram uma grande reunião com o conselho dos príncipes, né? Não pode revelar que o Senhor Jesus ressuscitou. Vamos finhar dinheiro no soldado. E diziam: vieram de noite os seus discípulos. Olha a mentira, por dinheiro. Os principais dos sacerdotes, movidos de inveja, falaram para o soldado: olha, soldado, faz favor, vem cá, soldado. Reúne aqui a tropa, vem cá, tropa. Vem cá, os policiais federais, os soldados. Vem aqui, tem uma proposta para vocês. Vocês têm que, eu vou oferecer dinheiro, oferecer suborno, propina e comprar a consciência do soldado. Como diria, né, aquele empresarião, que eu citei o nome dele, todos têm um preço. E quando você descobre qual é o preço da consciência de qualquer autoridade, você aplica-lhe o dinheiro. Aí você compra qualquer coisa de consciência. Homens corruptos, que não têm consciência, a consciência dele está contaminada, está comprada. Aí a ordem foi essa: dizei, vieram à noite os seus discípulos, e nós estava dormindo, e ainda fez o soldado parecer um falso soldado, né, que dorme em serviço. E furtaram o corpo dele. Os discípulos dele vieram aqui à noite e levaram o corpo dele escondido, porque a madrugada foi pesada, e eu e os outros soldados que estávamos de guarda, nós dormiu, e nós não viu quando veio os seus discípulos e levou o corpo dele. A mentira está até hoje, né? Olha que mentiraiada. Esse isso chegar aos ouvidos pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Quer dizer, se essa mentira chegar no ouvido do governador, deixa com nós que nós assumimos a bronca. Eu vou dizer para eles, eu vou persuadir eles e vos poremos em segurança. Ô soldado, vocês vão pegar esse dinheiro, some daqui, soldado, fica tranquilo. Nós vamos, se chegar no ouvido do governador, nós vamos dizer que foi os discípulos dele e vocês vão ficar em segurança. Não vai acontecer nada com vocês, soldados. Fica tranquilo, pega o seu dinheiro e vai curtir a sua vida numa boa, com a sua família. Vai para Miami, vai para as praias. Fica tranquilo, pega esse dinheiro e vai curtir a sua vida. Porque nós, príncipes do sumo sacerdote, nós vamos falar para o governador, nós vamos segurar a sua bronca e nada vai acontecer com vocês. Como que comprar a consciência do soldado, hein? E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estava instruído, fizeram conforme estava combinado. A negociação, a negociata, são homens de negócio. A religião perversa, misturado com a política, movido por inveja daquela pessoa que é justo, honesto, sincero, todos são perseguidos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Meu Deus do céu! Será que isso aqui merece um compartilhamento, meus irmãos? Deixa o joinha para alcançar mais pessoas. Vigia a sua consciência e a sua reputação. Não aceite suborno, nem propina e nem panelinha. Olha só quem você vai escolher para representar você, a sua vida. Você vai escolher Jesus, o justo, ou vai ficar com Barrabás, o ladrão? É a consciência de cada um que diz, né? Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos perseverar na oração, pedindo livramento em nome do Senhor Jesus.